Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes aqui do Swish TV BR e do Swish Podcast, esse podcast maravilhoso. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo bom? Tudo jóia? Tudo chique? Como é que foi a Páscoa de vocês? Muito ovo? Eu tô com medo de dar espinha, pessoal. Não é nem questão de estética, não é porque eu não gosto, cara. E é só eu comer chocolate que eu começo a dar espinha. É um problema sério que eu tenho. Quem mais aí tem esse problema? Compartilha aqui comigo, velho. Eu não quero estar sozinho nessa. Bom, o tema que eu selecionei pra hoje, pessoal, é um time que eu tenho falado desde o começo da temporada. É um time que eu até tinha grandes expectativas, mas que, putz, eu posso colocar como uma das minhas grandes decepções nesse ano, que é o Golden State Warriors, né, cara? O Golden State Warriors, apesar de estar contando com o Curry durante toda a temporada, né, perdeu alguns jogos agora por conta de lesão e tudo mais, mas é um time que não chega lá, velho. Parece que não vai. Porém, mesmo eu estando decepcionado com o Golden State Warriors, eu vejo como errada a afirmação de muita gente que diz que o Golden State deveria abandonar a temporada e focar no draft do ano que vem. Nesse vídeo eu quero falar o porquê que eu acho que o Golden State Warriors não deve fazer isso, não deve abandonar a temporada e principalmente não deve pensar no draft do próximo ano. Eu vou falar as minhas opiniões e tentar argumentar os motivos que me fazem ter essa opinião. Mas antes de eu começar de fato aqui o debate e começar a expor meus pontos, eu quero pedir para você deixar o like no vídeo se você está assistindo esse episódio lá no YouTube. Então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com a galera, né? Pega o link e manda nos seus grupinhos do Zap e do Facebook também, que é muito importante. Os grupos do Facebook são sensacionais para isso. E para quem tá só ouvindo, tá? Seja no Spotify, seja no Deezer, seja no Google Podcast, no Anchor, em qualquer agregador, porque estamos em todos os agregadores. Segue o nosso podcast, segue aí, compartilha com geral também, que é muito bom para você ouvir enquanto está dirigindo, lavando louça, fazendo comida, né? Seja o que estiver fazendo. É muito legal você ouvir também. Então compartilha com geral e segue a gente, fechou? Bom, pessoal, vamos lá. Primeiramente, deixa eu situar vocês sobre a temporada do Golden State Warriors. Como está sendo a temporada do Warriors, né? Atualmente, o Golden State está em 10º na Conferência Oeste, com 23 vitórias e 27 derrotas. É um recorde... mais ou menos. É um recorde que, se tivesse na temporada... Que se tivesse na Conferência Leste, o Golden State estaria provavelmente entre os 8 ou 9 primeiros, né? É um recorde ruim, óbvio, se a gente for... Principalmente se a gente pegar o retrospecto, né, do Golden State Warriors, que foi uma dinastia há pouquíssimo tempo atrás. É um recorde muito ruim, mas é um recorde ok. É o recorde de um time bem mediano. Bem mediano. As últimas 10 partidas do Golden State, o Golden State venceu 3 e perdeu 7. Isso é preocupante. Porque é uma sequência de derrotas muito grande, né, cara? E isso complica muito. E bom, aí você olha e fala, beleza, Luiz, o Golden State não vai brigar por nada, não vai brigar seriamente para playoff, não vai conseguir chegar nos playoffs e ser competitivo. Por que não pode desistir? Porque é o seguinte, as pessoas acreditam que o Golden State deveria desistir dessa temporada porque para pegar uma pique altíssima no draft do próximo ano e pegar o grande cara que vai mudar a franquia, porque viram já que o James Wiseman é muito provável que não vai ser esse cara. Então, por que não? Por que não arriscar uma classe tão talentosa no próximo draft, né? Cara, seria um ótimo plano se tivesse sido pensado desde o começo da temporada. Com o recorde que o Golden State tá, de 23 vitórias, e tendo Stephen Curry saudável, e a NBA pegando muito no pé de time que descansa seus jogadores sem necessidade, eu acho muito difícil do Golden State Warriors conseguir parar de ganhar jogos. Óbvio que não vai ser um time que vai pegar 8º lugar. Não. Para mim, 19º é o teto desse Golden State Warriors. Mas não é um time que vai conseguir perder mais do que poderia, porque com Curry em quadra é muito difícil disso acontecer. Com Curry, com Draymond Green saudável, com Andrew Wiggins que ainda pontua. Então é muito complicado o Golden State
largar essa temporada. Como largou na última, né? Porque não teve Stephen Curry, não teve Klay Thompson, não teve Draymond Green durante quase toda a temporada. Então, a temporada passada foi mais fácil disso acontecer. Nessa é muito complicado. É muito complicado. E a liga tá, assim, na medida do possível, tá tentando evitar ao máximo o tank, né? O time perder de propósito. Então, é muito complicado disso acontecer. Diferente de casos como o Orlando Magic, né? Que é um time que, por ter jogadores muito fracos no time, vai acabar perdendo muito e vai acabar subindo muito no draft. Isso não vai acontecer com o Golden State Warriors, então esse é o primeiro fator. Não vai dar pro Golden State Warriors perder tantos jogos assim para pensar no draft da próxima temporada. Outro fator que complica isso do time pensar em draft é porque a escolha do Golden State Warriors provavelmente não vai ser boa. Não vai ser uma escolha top 10, né? Até o momento, a escolha do Golden State tá girando entre a 14ª, 15ª, 16ª. Então não é uma escolha onde normalmente você vai pegar o cara da reconstrução. Você não pegaria, por exemplo, um LaMelo Ball na 14ª posição no draft. Um Anthony Edwards. Você não pegaria. Então é muito complicado. Seria muito... O time teria que ser muito assertivo em quem pegar para ser um cara abaixo do top 10 para conseguir reconstruir a franquia. Então outro fator é isso. Os talentos não irão sobrar para o Golden State Warriors na 14ª escolha. Não tem a menor sombra de dúvidas disso. Um cara que melhor se encaixaria no Golden State seria, por exemplo, um Evan Mobley, que é um pivô de muita qualidade, ou um Jalen Johnson, um Jonathan Kuminga. Todos esses vão sair antes do top 10. O Jalen Johnson até escolheria ele depois. Ele é um cara que pode sobrar, inclusive. Mas é muito relativo. Então, a escolha do Golden State Warriors não é viável para o time perder de propósito. E outra, o time pode fazer algo muito melhor do que tancar. O que eu faria se fosse o Golden State Warriors? Se fosse o GM do Golden State Warriors, se fosse o Steve Kerr, se fosse o treinador do time? Eu ia tentar vencer o máximo de jogos possíveis, ia tentar fazer um bom play-in, ia tentar classificar para os playoffs e fazer uma boa série de playoffs. Por quê? Porque isso pode despertar o interesse de free agents no final. Entendeu? Para free agents olhar para o Golden State e falar, ok, é um time competitivo, é um time que eu posso ir na próxima temporada e agregar valor e ser competitivo. Isso para mim é o mais importante para o Golden State, porque o time é bom. O time com todo mundo saudável é um bom time. Se você for parar para pensar, é um time que saudável teria Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, um Andrew Wiggins talvez e um James Wiseman. É um starting five ruim? Não, é um bom starting five. É um starting five sólido, forte, com o banco vindo um Kelly Oubre Jr., né? Vindo o Eric Pascal, vindo o Nico Mannion. Então, é um time interessante. E tem o Steve Kerr no banco, que apesar de muitas pessoas estarem criticando muito o Steve Kerr, eu ainda considero ele um dos melhores treinadores da NBA. Eu considero ele é um cara que tá tirando muita coisa desse Golden State Warriors. Então, pra mim, essa seria a melhor opção pro Golden State. Vencer e buscar ser competitivo nos playoffs. O Golden State consegue ser competitivo nos playoffs? Pra mim, consegue. Pra mim, consegue. É um time que gera muitas dificuldades com grandes adversários. A gente viu nessa temporada, por exemplo, o Golden State tem uma grande atuação contra o Clippers, que é um time que tá bem à frente. Conseguiu ter uma grande atuação contra o Clippers. Então a gente vê que o Golden State consegue ser competitivo. O grande problema do Golden State é a inconsistência de alguns jogadores. Por exemplo, a inconsistência de Kelly Oubre, que é um cara assim, que se não funcionar no dia, esquece, ele não vai conseguir reverter a situação, porque é um jogador que tem um QI de basquete muito baixo. O Kelly Oubre é um jogador de finalizar a jogada, é um jogador atlético, é um cara que pensa com os músculos. Então, quando ele não tá bem, esquece. O Andrew Wiggins é um cara um pouco melhor que o Kelly Oubre, mas que também tem esse problema. Ele não consegue reverter situações, como por exemplo o Stephen Curry consegue. Se o Stephen Curry começa a amar o jogo, ele vai mudar o seu estilo para buscar entrar no jogo. Esses dois outros caras não conseguem fazer isso. E uma grande parte do time também não consegue. James Wiseman é um cara muito desatento, é um jogador muito complicado do Steve Kerr achar o melhor jeito de jogar com ele, né? Porque ele é um cara que não tá defendendo bem e tá sendo muito inconsistente no ataque, né, velho? O Draymond Green é um cara que tá carregando essa defesa e ele não é mais um menino, né? Não é um cara que você pode deixar em quadra 40 minutos.
Quando ele não tá em quadra, a defesa do Golden State vira uma peneira, velho. Qualquer um pontua lá dentro. Então o Golden State tem muitos problemas que irão dificultar nos playoffs. Mas eu ainda acredito que o time, com o Stephen Curry saudável e jogando como tá jogando, Stephen Curry nessa última derrota pro Atlanta Hawks fez 37 pontos. É uma baita marca. Então eu ainda acho que o Golden State consegue ser minimamente competitivo no playoff. Mas beleza, Luiz. Você acha que o time só ser competitivo e ser atrativo para free agents vai resolver o problema do Golden State? Vai fazer o time ser realmente candidato ao título na próxima temporada? Não, não é só isso. O Golden State ele precisa se movimentar bem no mercado. É um time que precisa buscar trocas. Era algo que deveria ter feito nessa trade deadline e não fez. E quais jogadores do set Golden State deveria trocar? Bom, Kelly Oubre Jr. é um cara que tem muito mercado. É um cara que se encaixaria na maioria dos times da NBA, porque é um jogador que ajuda muito, né? Um jogador muito atlético, um jogador que entrega boas coisas. Então ele é um cara que tem muito mercado, é um cara que poderia ser envolvido numa troca para trazer um jogador mais sólido, um jogador mais experiente, né? Outro cara, Andrew Wiggins. O Andrew Wiggins é esse cara, o Andrew Wiggins é um cara perfeito para você trocar. Tem um contrato alto, mas é um jogador que produz seus 18 pontos por jogo, é um bom scorer, é um jogador interessante, é um jogador jovem ainda para os times. Então, é um cara que você também pode envolver em trocas para trazer bons nomes, né? Para trazer bons jogadores. Por exemplo, um cara que eu acho que encaixaria muito bem nesse Golden State Warriors e que provavelmente vai estar disponível para troca na próxima temporada é o Lauri Markkanen. É um jogador que tá meio que sobrando agora lá no Bulls com a chegada do Vucevic e que provavelmente o Bulls vai buscar a troca por ele. Ele é um cara que encaixaria muito bem nesse Golden State. É um jogador alto, um jogador que entrega bons números no ataque, um jogador que espaça muito bem a quadra e que tem todo o DNA de Golden State nele, entendeu? Tem todo o DNA de Steve Kerr no jogo dele. Então ele é um cara que poderia buscar trocas e o Kelly Oubre e o Andrew Wiggins seriam dois bons nomes para ser envolvido na troca com o Bulls. São dois jogadores que encaixariam no estilo de jogo do Chicago. Outro cara, Terrence Ross, do Orlando Magic, é outro que provavelmente vai ser envolvido em trocas na próxima temporada, porque ele tem um contrato um pouco alto e o Orlando Magic não está buscando isso agora. O Orlando Magic está buscando reconstrução. Então o Golden State pode acabar trocando. O Kelly Oubre, por ter esse DNA jovem, é um cara que encaixaria. Andrew Wiggins, a mesma coisa. Então, tem bons nomes, tem nomes que podem contribuir. E o Golden State precisa livrar um pouco a folha. Precisa tirar o contrato de Andrew Wiggins na sua folha salarial. Então, para mim, essa seria a alternativa. O Golden State não tem que pensar em draft. Não tem que abandonar a temporada. Tem que tentar levar a temporada o máximo que der. Tem que tentar mostrar às outras equipes, aos outros jogadores, que é um time competitivo. Como, por exemplo, o Brooklyn Nets fez antes de trazer Kyrie e Kevin Durant. Os dois foram pra lá por quê? Porque o time fez uma boa série de playoffs contra os Sixers em 2019. Né? O Clippers, por que o Paul George e Kawhi foi pra lá? Porque em 2019 o Clippers fez uma boa série de playoffs, mostrou que era um bom local e os dois jogadores se sentiram confortáveis em ir pra lá. Golden State, né? São Francisco é um bom mercado? É um ótimo mercado, cara. É um ótimo mercado, é um mercado forte, um mercado que traz bons nomes, não é à toa que o Kevin Durant foi pra lá. Entendeu? Então, é um time que tem que pensar em mercado, tem que pensar em free agents, pensar em trocas, não tem que pensar em draft. O Golden State não vai achar a saída deles no draft. Não. Então, pra mim, nessa temporada, o Golden State não tem que abandonar. Tem que tentar ser o mais competitivo possível até o final e pensar em negociações para o futuro, porque assim o time vai voltar a ser um dos grandes nomes na Conferência Oeste. E o time tem que trazer nomes para ajudar o Stephen Curry nessa reta dele de contrato. É um cara que tem 33 anos já. Não dá para ele carregar o time toda a noite, né? É difícil. São poucos jogadores que conseguem fazer isso. Ele tem conseguido agora, mas as lesões estão vindo. E aí? É complicado. Então, pra mim, esse é o mapa da mina no Golden State. É buscar trocas, buscar negociações, mas tentar ser competitivo nessa temporada. Porque consegue, eu tenho certeza que se o time jogar o máximo que pode, o Steve Kerr vai conseguir tirar o máximo desses jogadores, pode ser um time minimamente competitivo nos playoffs. Eu acredito muito nisso e eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Concorda comigo? Discorda? Deixa tudo nos comentários aqui no YouTube. Vamos debater. E se você está só ouvindo esse episódio e não quer assistir o vídeo,
Manda sua opinião pra mim no meu Instagram, no meu Twitter, @SwitchTVBR. Vamos trocar uma ideia por lá, é muito divertido, é muito legal a gente ter essa troca, fechou? Acredito que no mais é isso, pessoal. Eu quero só lembrar vocês de me seguir em todos os outros projetos que eu tô fazendo parte. Eu tô no Árbitros NBA escrevendo, eu tô com um programa lá no Jumper Brasil, na Home Sports também. São 2 canais aqui do YouTube com a temática de basquete, de esportes americanos. Então dá uma conferida, é muito legal. Me siga nas minhas redes sociais, como eu sempre digo. E é isso, né? Você que tá vendo o episódio, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, deixa o like, que é muito importante. E no mais é isso, pessoal. Tenha uma excelente semana e até o próximo Switch Podcast. Tchau, tchau.